Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, 4 de maio de 2012. Estamos lendo a Bíblia juntos há 82 dias. E agora vamos ler 1 Coríntios 14. Um capítulo muito complexo, que trata de questões que atualmente têm dividido o povo evangélico. Dom de línguas, dom de profecia, batismo no Espírito Santo. Será que isso existe hoje? Será que isso é do jeito como temos visto por aí? E eu queria lembrar a você que não vai dar tempo de esgotar todo o assunto que pode ser discutido a partir desse capítulo num vídeo de 12, de 13 minutos. Não há tempo, não dá. E eu quero lembrar a você que nosso maior alvo é entender o teor geral do ensino na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ter que nos dar por satisfeitos agora numa abordagem deste capítulo e do seu ensino central. A respeito das grandes questões que são discutidas a partir deste capítulo, eu estou enviando a você uma carta pastoral que foi produzida pela Igreja Presbiteriana do Brasil na década de 90, tratando desses assuntos. E então ali você pode se informar um pouco mais. Eu também falarei neste domingo pela manhã a respeito das línguas. Uma aula, basicamente, que será dada a respeito deste tema, uma mensagem, uma pregação que vai ser feita no culto pela manhã, para que você possa ser instruído na verdade e dominar um pouco mais das implicações deste capítulo. No entanto, por hora, eu preciso me concentrar no que o capítulo 14 ensina. E o que o capítulo 14 ensina vem na sequência do capítulo 12 e do capítulo 13. No capítulo 12, Paulo disse basicamente que Deus deu dons à igreja, e foi Ele quem deu dom, e é Ele quem opera tudo em todos, e é o mesmo Deus que faz tudo em todos, visando um fim proveitoso. Ou seja, os dons não eram para ninguém se ensoberbecer. Ganhei melhor do que você, o meu dom é maior ou melhor do que o seu. Não para isso. Mas que Deus deu isso conforme a sua soberana vontade, então ninguém se ensoberbecesse, visando a um fim proveitoso. E esse fim tem a ver com a edificação e com a unidade da igreja. Esse é o grande tema do capítulo 12. Verso 25 diz claramente, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Os dons foram dados para ajudar a igreja, para um cuidar do outro. Então, era preciso, como diz a parte final do verso 31, procurar os melhores dons, os que mais atendessem a esse propósito. Mas acima de qualquer dom, pensando nesse propósito de cuidar do outro, pensando em como eu vou lidar com o dom que eu recebi, o caminho sobremodo excelente era o caminho do amor, e é disso que Paulo trata no capítulo 13. O amor não tem ciúme do dom que o outro ganhou, que parece ser melhor que o meu. O amor não se ufana, não procura trazer glória para o seu próprio dom como sendo melhor do que os outros. O amor não se ensoberbece acreditando que possa ser melhor do que o outro por causa do seu dom. Não procura os seus interesses e por aí vai. E então, no capítulo 14, o apóstolo Paulo começa dizendo: segui o amor, como já vinha dizendo antes, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E por que Paulo fala de profetizar? Porque a profecia, como entendida aqui, é um dom que edifica o outro. Mas o que é profecia aqui? Não é a profecia do Antigo Testamento, como foi Daniel, Ezequiel, Isaías, pessoas que falavam com autoridade inspirada, infalível, inerrante, e cujas palavras podiam ser anotadas como Bíblia. Não. Esses irmãos do passado, os profetas do Antigo Testamento, foram, no Novo Testamento, substituídos pelos apóstolos. Eles é que tinham essa mesma autoridade. A palavra de apóstolo não se questiona, se obedece. Mas o contexto do capítulo 14 nos mostra que os profetas que Paulo tem em mente aqui são outros. Porque lá no versículo 29, Paulo diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se é para julgar a palavra do profeta, é porque é preciso verificar se ela está em harmonia com a revelação, é porque ele pode errar, é porque, portanto, ele não está falando com a mesma autoridade de um apóstolo. É dito, inclusive, que todo mundo podia profetizar, os que tinham o dom para isso, para todos aprenderem e serem consolados. Era para todo mundo ser instruído, para todo mundo receber consolo, mas de uma verdade que já era pré-existente. Paulo ainda está falando que esses irmãos precisam fazer isso com ordem. Se veio a palavra para um que está sentado, o outro que está em pé para que haja oportunidade para todos. E
No verso 32 ele diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Isso tanto pode apontar para o fato de que era necessário haver ordem e que o profeta deveria se dominar quando fosse a hora de profetizar, esperar a sua vez, tratar de cuidar da ordem do culto, como também de que o profeta deveria zelar para que o outro profeta estivesse falando a verdade e ele fosse zeloso no julgamento que ele deveria fazer da profecia. Portanto, nós não estamos vendo aqui, no contexto deste capítulo, nada semelhante àquilo que a gente tem visto por aí. Alguém chegando para você e dizendo: Deus me revelou que isso, eu tenho o dom da profecia. Isso é bastante discutível, meus irmãos, porque o próprio Deus já nos orientou na Bíblia a não andar inquieto quanto ao dia de amanhã, que Ele está muito mais interessado em nossa fidelidade e que a maneira de nós obtermos paz no coração com relação ao futuro é caminharmos na certeza de que o futuro está nas mãos dele e não recebermos palavras de que, olha, fique tranquilo porque você vai engravidar, fique tranquilo porque você vai casar, fique tranquilo porque você vai arrumar um emprego e Deus me revelou. Esse tipo de revelação, na verdade, é um desensino ao povo de Deus, que desaprende de confiar e passa a se estribar numa palavra que foi dada por alguém. É bastante complicado e bastante tenso esse tema, mas é preciso entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é isso. E se você quiser mais informações a respeito disso, procure a palavra pastoral, esse anexo que nós estamos lhe enviando, você vai ter mais informações a respeito disso. O dom da profecia, portanto, exercido aqui é o dom de ensinar, é o dom de aplicar a Bíblia na vida das pessoas. E ele é um dom superior ao dom de falar em outras línguas. Por quê? Porque ele está ajudando os outros. Paulo chega ao ponto de falar, no verso 18, que ele falava em línguas mais do que todos os irmãos da igreja de Corinto. Só que ele preferia falar na igreja 5 palavras com o entendimento para instruir outras pessoas do que falar 10.000 palavras em outra língua. E não é assim que as pessoas têm medido o culto que têm prestado a Deus. Muita gente vai dizer: na minha igreja o Espírito Santo faz e acontece que todo mundo fala em línguas, mas ninguém entende nada. E segundo o apóstolo Paulo, o melhor critério de avaliar a bênção de Deus seria 5 palavras faladas de maneira que os outros fossem instruídos. Que coisa! Paulo inclusive vai dizer a partir do verso 23 que se alguém entrasse lá e os visse falando tanto assim, ia achar que estava todo mundo louco. Mas que o importante era que se houvesse alguém ali dentro profetizando, falando a verdade de Deus, e algum incrédulo entrasse, ele seria convencido pela verdade do Evangelho. Diz aqui o verso 25 que os segredos do seu coração seriam manifestos e que assim ele se prostraria com a face em terra e adoraria a Deus e ia testemunhar que Deus está de fato no meio da igreja. Quer ver Deus de fato no meio de uma igreja? É quando essa igreja proclama a verdade de Deus de maneira que as pessoas entendam, se convertam e adorem a Deus. Esse é o teste de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é um monte de gente falando em línguas, não. Veja que inclusive Paulo fala a partir do verso 27 que se alguém for falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. Não é isso que nós temos visto por aí. É todo mundo falando junto. E isso sucessivamente, quer dizer, um de cada vez e não todo mundo ao mesmo tempo. E haja quem interprete, que também não temos visto. E não havendo intérprete, fique calado. Nós vamos tratar um pouco mais a respeito dessas questões no domingo pela manhã, se Deus nos permitir, mas cremos que a essas alturas os grandes princípios do capítulo 14 aqui estão expostos. Os irmãos de Corinto estavam valorizando mais o dom de línguas do que o dom de profecia ou do que os dons que cuidam dos outros. O apóstolo Paulo está ensinando-os a buscar o dom que de fato vale a pena, que é instruir as pessoas e edificar as pessoas na palavra de Deus. Ele está restringindo severamente o uso desse dom aqui, para que as coisas sejam feitas com decência e com ordem na casa de Deus. E ele está dizendo claramente no verso 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Igreja onde todo mundo fala em línguas, mas ninguém entende a palavra de Deus. Igreja onde ninguém interpreta aquilo que está sendo falado. Igreja onde cada um fala ao mesmo tempo. É a igreja onde entra um incrédulo e fala assim, está todo mundo louco aí. Isso não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo.
Igreja onde 10.000 palavras são faladas em outra língua é menos espiritual do que uma igreja onde 5 palavras são faladas na língua que o povo conhece, de forma que eles aprendam a palavra de Deus. E isso não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. E nisso que eu estou fazendo agora, o que eu estou exercitando, é o meu dom profético, meu dom de profetizar, de ensinar a palavra de Deus. Cabe a você agora julgar, porque eu não tenho a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento ou dos apóstolos, mas se estiver sendo fiel ao que Paulo ensinou, então também não é uma opção sua, receber ou não receber. Se o que estou ensinando é bíblico, então é assim que nós devemos medir a espiritualidade da nossa igreja. Digo tudo isso para que você entenda o contexto geral da epístola. Nós precisamos nos lembrar de ter ordem no culto, de exercer os nossos dons para o bem da igreja e de buscar um culto onde as vidas sejam edificadas. Isso é que é ser espiritual. Que seja assim na nossa igreja, continue sendo, para a glória do Senhor Jesus. No domingo que vem, se Deus quiser, depois de amanhã, a gente vai tratar um pouco mais desse assunto e abordar outras questões sobre esse tema tão complicado. E a minha recomendação é que você de fato leia a mensagem pastoral que estamos lhe enviando em anexo. Deus o abençoe. Vamos orar. Pai, ajuda-nos a aprender e a praticar estes princípios para o exercício dos nossos dons, para o culto na igreja e para a aferição da verdadeira espiritualidade no meio do teu povo. Sê conosco e nos ajuda, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.